Investidor que vos fala, Danilo Oliveira, economista e seu assessor de investimentos. Estamos aqui com o Fábio Santos, assessor de investimentos pela InvestSmart. InvestSmart Alphaville. Estamos aqui quebrando a cabeça, sempre preocupado em fazer o cliente ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. E a gente estava comentando, na verdade a gente já vem comentando há algum tempo em relação às oportunidades que nós teremos, principalmente nos fundos imobiliários. Você fez até um comentário bacana agora, né, Fabinho? Fundo imobiliário aí, quem pagou minha viagem, pagou meu passeio. Exatamente. As pessoas não têm ainda aquela visão interessante sobre o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário ele paga para a gente aí um rendimento mensal, onde no meu caso eu consegui até fazer uma viagem sem tirar um centavo do meu bolso. Ô, glória, que coisa boa. Imagina levar a família para viajar sem se preocupar com o dinheiro. Melhor que a casa de aluguel quebrando lá, né? Com certeza. Quem tem imóvel de aluguel hoje em dia ainda não precisa conhecer melhor o fundo imobiliário. Boa, excelente, concordo plenamente. E hoje a gente está num momento muito interessante para a parte de fundos imobiliários. A gente vem sempre levantando essa bola, né? Porque a gente está numa clara queda da Selic. Exatamente. Eu acho que isso vai acontecer de forma um pouco mais lenta agora, depois da fala do presidente do Banco Central norte-americano. Vale lembrar que a taxa norte-americana em renda fixa, né? A gente está na maior taxa dos últimos 16 anos, desde 2007, nunca vi uma taxa de renda fixa tão alta lá fora. Então tem muito ativo conservador interessante lá fora, né? Também YouTube, etc. Né? A gente sempre está comentando isso também. Os treasuries norte-americanos, que são os títulos soberanos da dívida norte-americana. Então tem uma oportunidade interessante na renda fixa. Mas voltando para o campo dos fundos imobiliários, ele tem uma correlação, né, com a Selic. Então, conforme a Selic vai caindo, a grande possibilidade de alguns ativos, principalmente os fundos imobiliários de papéis, terem uma valorização, né? Exatamente. E podemos lembrar também o seguinte, né? No Brasil existe uma pressão muito grande para reduzir a taxa de juros, né? Então, mesmo que o Banco Central esteja segurando, esteja mais cauteloso, mas existe uma pressão muito grande na queda dos juros, então vai ser um pouco mais lenta, mas acreditamos que vai ter essa queda. Sim. E a gente tem também a questão do Brasil ainda ter o juro real mais alto do mundo, né? Exatamente. Se a gente pegar juro real, nada mais é que a Selic, nossa, né? A nossa taxa básica de juros contra a inflação, está 4 e pouquinho, e a nossa Selic está 12,75, né? Então, quando você pega um contra o outro, a nossa taxa de juros real ainda é muito atrativa. Então, há espaço para a queda da Selic? Sim, há bastante espaço em todos os pontos, né? A gente tem comentado que depois dessa fala do Jeremy Powell, a Selic talvez ela não caia na velocidade que nós imaginávamos, ou não caia tão rapidamente, mas o fundamento de médio prazo, ou seja, para 1, 2, 3, 5 anos, o fundamento, o próprio boletim Focus do Banco Central, ele continua falando ali, a Selic em 2026 vai para 8,5%, e é importante a gente ter essa visão de médio prazo, até mesmo para aproveitar as oportunidades que virão a seguir. Exato. Então, os fundos imobiliários com certeza representam um pouco disso. Então, a gente trouxe algumas informações para passar para vocês. Basicamente, comeu uma letrinha aqui da evolução, mas basicamente a gente está no momento, a linha amarela que representa o IFIX, tá? E a linha cinza representa a Selic. Então, a gente teve um momento que foi basicamente aqui, 2019, 2020, que a gente teve uma nítida queda da Selic, e conforme a Selic foi caindo, a gente vê o IFIX subindo, né? Então, esse momento aqui circulado em vermelho é justamente esse momento que nós estamos vivendo aqui, que foi a partir ali de dezembro, final, né? Dezembro de 15, né? 2015 já começou a cair, né? Exatamente. 2015 começa a cair e a gente vê o IFIX retomando. Então, além dos excelentes dividendos que vocês vão receber através dos investimentos, né, das aplicações de fundos imobiliários, sem a dor de cabeça com o inquilino, há possibilidade expressiva de ganho de capital na valorização das cotas. Então, nós trouxemos também um exemplo real de um fundo principalmente de papéis. Vale lembrar que desde janeiro desse ano, de 2023, os ativos de crédito privado, principalmente, passaram a ser renda fixa, né? Passaram a ser marcados a mercado. Então, quando você compra um ativo pagando 12%, 13%, 14%, 15% e a Selic cai, esse ativo tende a se valorizar também, tá? Tende não, nesse caso ele se valoriza. Então, se você compra um ativo pagando 10% ao ano, com prazo de 10 anos, e a Selic cai para 9%, automaticamente esse papel se valoriza 10%, porque é 1% da diferença, né? Era um papel que pagava 10, agora paga 9, e aí você faz vezes o prazo,
10 anos, então esse ativo automaticamente se valorizou 10%. Isso já acontece na renda fixa no primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro, e agora também acontece no Brasil. Então a gente vai entrar em ativos pagando IPCA mais 8, IPCA mais 5, IPCA mais 6, com a queda da Selic principalmente, esses ativos da carteira do fundo imobiliário tendem também a se valorizar. E aí, como eu disse, a gente vive aquele cenário, né, onde as curvas se juntaram novamente, o IFIX e a taxa Selic. Aqui é um fundo também de papel, ele faz a mesma demonstração, né? A Selic começa a dar sinais de queda, o fundo se valoriza, a Selic sobe, o fundo se desvaloriza, e a gente está vivendo agora o cenário inverso. E lembrando sempre que quando a gente fala que a Selic sobe e o papel cai, isso não quer dizer que os seus rendimentos também vai cair, porque você tem duas formas para ganhar com o fundo imobiliário. Você ganha no fundo imobiliário com ganhos de capital, que é a valorização da cota, e também ganha com os dividendos mensais, que depois você vai mostrar. Excelente observação. É um fundo isento, né? Então a pessoa ganha duas vezes, mesmo se o papel desvalorizar, mas teoricamente ele consegue compensar com os dividendos que está ganhando. Excelente observação. Ele segue um pouquinho a regra das ações, né? Exatamente. Eu estou perdendo dinheiro. Não, você não está perdendo dinheiro. Você não vendeu o ativo. Sim, né? Você só perde depois que você vende. Né? Exato. A gente faz uma comparação recorrente para os fundos imobiliários. Assim, você tem um apartamento de R$1 milhão. O seu vizinho de baixo vende por 700. Você vai vender no outro dia por 700 também? Não faz sentido, né? Exatamente. Então, normalmente, se você não precisar do dinheiro, né? Porque a gente só descobre o valor de um imóvel quando precisa vender. Mas se você não precisa de dinheiro, você não vai vender. Não importa porque o seu vizinho vendeu por 600, 700, 500. Você está recebendo o seu aluguel, vida que segue, Exato. Dinheiro está investido, vida que segue. E outra, né, gente? Podemos pensar da seguinte forma: aluguel, as pessoas que ainda se prendem a comprar um imóvel para ganhar dinheiro com aluguel, ela esquece que ela paga imposto de renda, ela esquece que ela pode ter custo com a manutenção do imóvel, ela esquece que se de repente ela precisar vender aquele imóvel, porque ela precisar de capital de imediato, é mais difícil. Ninguém consegue vender um imóvel de uma hora para outra, Sim. Principalmente se você tem um imóvel de R$1 milhão. Sim, com certeza. Quando você tem uma carteira de fundos imobiliários, você vai lá e faz a solicitação de resgate e D mais 2 já está na sua conta. Então, Exato. é um dinheiro mais líquido, né? Sim, então, o fundo imobiliário, ele realmente assim, é o diferenciado. Né? Sem dor de cabeça com o inquilino, sem dor de cabeça. Liquidez em D mais 2. Exatamente. Muito melhor. Meus pais têm um pequeno imóvel alugado, eu fiz conta com eles ano passado, e aí terminou a conta e eu falei, vocês não ganharam nada. Ele falou, como assim, Danilo? Porque você não sente, né? Você está recebendo o aluguel, mas quando você coloca na ponta do lápis, eu gastei com uma reforma, eu gastei com documentação do imóvel, eu gastei com, sei lá. Isso sem contar que você tem que ter um inquilino que pague tudo certinho, né? Pedir ao papai do céu para mandar um inquilino muito bom. Mandar um inquilino muito bom, que pague em dia corretamente, de preferência cuide do imóvel. Exatamente, que é o mais difícil. Exato. Aqui a gente pegou um ativo, quando a gente tinha a Selic, ele foi lançado no início de 2018 a R$100, a Selic foi para 2%, com a Selic a 2%, um ativo muito semelhante que eu vou mostrar para vocês agora, ele foi para R$140,71. Ou seja, o cliente estava recebendo uma média aqui entre 0,8% e 1% ao mês, e ele ganhou 40% de valorização em 2 anos. Além dos dividendos recorrentes, todos os meses, ele ainda teve uma valorização da cota de 40%. Então é imprescindível olhar com muito carinho esse momento e fazer de tudo para aproveitá-lo da melhor maneira, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Bem, esse é um dos ativos que nós temos hoje na nossa plataforma. Esse ativo, por exemplo, ele vai ter 70% da carteira dele com lucro real de 8,85, né, que é inflação mais 8,85, e ele vai ter 30% da carteira dele pagando CDI mais 4,42. Eu fiz uma continha para um cliente que investiu R$1 milhão semana passada. Ele investiu R$1 milhão nesse fundo específico. Eu fiz uma conta para ele e eu vou compartilhar com vocês aqui também, tá? O fundo terá principalmente ativos seguros no portfólio dele, que são os fundos high grade, né? Fundo AAA e mid risk. Então são ativos, em sua maioria, ativos muito seguros, tendo um percentual muito pequeno, buscando uma rentabilidade maior, tá?
bastante pulverizado também. Aqui a rentabilidade estimada pelo gestor. O gestor estima entregar. Vale lembrar e reforçar que nós temos uma Selic em queda, né? Exatamente. Então, a previsão de que a Selic termine o ano aí mais próximo de 11, no ano seguinte mais próximo de 9, e no ano seguinte 8,5. Então, se você chegar em 2026, como diz o Boletim Focus ali, se a gente chegar em 2026 com a Selic a 8,5, a gente está falando que só de dividendos líquidos, só de dividendos, o cliente vai ganhar 148% do CDI, tá? 12,6%. Diversificação. Danilo, peraí. Posso voltar lá? Peraí. Aqui? Eu sou um cara leigo, então você está querendo dizer para mim que eu vou ganhar 12,6 de dividendos na moleza, fora a cota que pode valorizar? Exatamente. Perfeito, exatamente. Então, além dos 12,6, se o cenário que a gente viu anteriormente se consolidar, você vai poder ganhar 11,7, 11,7, 12,6. Vamos supor que nesses 3 anos a cota se valorizou 20%. Então, você está falando que num investimento muito seguro, você ganhou aí 50% em 2 anos. É muito bom. É dinheiro demais, né? Investimento muito bom. Além dos dividendos, há a possibilidade relevante da alta aí da cota. Você pega em relação à diversificação, né? É muito comum quando o investidor procura a gente, fala, pô, Danilo, eu vou colocar 100 mil num fundo só, eu vou colocar 200 mil reais num fundo só. Vale lembrar que um fundo de investimento é um condomínio. Então, quando você coloca ali 100, 125, 200 milhões de reais na mão do gestor, ele não vai fazer um único investimento. Ele vai investir em várias cestinhas diferentes, com a diferença que você vai ter um analista especializado por setor, que esse analista vai a campo, vai conhecer os empreendimentos imobiliários que estão acontecendo nos investimentos, vai buscar investimentos que tenham garantias reais. Então você tem a mão de obra de alguns especialistas ali, que vai além do nosso conhecimento, vai além de ler o relatório, né? Então, vamos resumir, né? A pessoa, o investidor, no caso, ela está segura na seguinte situação. Ela tem que ter um assessor de investimento para poder ajudar a identificar a sua forma de aplicar. Claro, certo? com certeza. Então, entender do perfil do cliente. Entender do perfil do cliente, para o cliente não aplicar, entrar num fundo, e esse fundo, por exemplo, é um fundo de, vamos dar um exemplo aí, um shopping, e o shopping, as vendas estão caindo. É isso, só que o investidor não sabe disso. Então, o assessor está ali para ajudar. Só que, além da ajuda do assessor, devemos lembrar também que aqui tem um administrador do fundo. São pessoas especializadas que estão por trás para fazer todo esse mapeamento. Sim. Então, o investidor, quando ele faz uma aplicação num fundo desse, ele está muito mais seguro, muito mais tranquilo do que o investidor pegar e tentar fazer sozinho. Com toda certeza, com toda certeza. E a diversificação aqui, ela vai ser nacional, né? Ela não vai ter quando ele comprar lá, ele não vai comprar só um shopping, ou só um galpão logístico, ou só uma laje corporativa. Ele vai ter um percentual, veja, 3, tem um monte de diversificação aqui por estado, né? Sendo a maior parte concentrada em São Paulo, que é o maior mercado hoje, 34%, mas ele vai ter em vários segmentos diferentes. Além da questão do Brasil inteiro, ele vai ter em segmentos diferentes também. Então, vai ter residencial, vai ter logístico, varejo, enfim. Então, o cliente vai estar muito bem diversificado. Além da ótima rentabilidade, todos os meses ali caindo na conta do cliente, ele vai ter uma diversificação muito interessante. Então, se o cliente quiser investir 1 milhão, como foi o caso de um cliente meu, ele não vai ter 1 milhão num único fundo de investimento. Ele vai ter 1 milhão dividido em vários estados diferentes, em vários segmentos diferentes. Isso é um ponto muito importante a entender quando comprar um fundo de investimento. Exatamente. Né? E aqui foi a simulação que eu fiz. Eu coloquei em vermelho para vocês se lembrarem que fundos imobiliários para pessoa física, não o ganho de capital, tá? Ganhei 40% em 3 anos e quero sair antes, você vai pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital. Mas o imposto de renda sobre os dividendos não existe. Não há imposto de renda sobre dividendos. Se você tem imóveis alugados, você paga 27,5% de imposto de renda sobre o ganho de capital com os aluguéis. Nos fundos imobiliários, isso não ocorre. Outra vantagem, né? Exatamente. Da comparação da casa com um fundo imobiliário. Aqui, teoricamente, a pessoa não vai ter custo nenhum. Ela vai entrar na conta dela todo mês praticamente R$ 14.477.
isento de imposto de renda. Então, assim, eu não preciso me preocupar com nada. Não vou precisar me preocupar se o fulano lá que está morando na minha casa vai conseguir pagar ou não. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu só tenho que olhar só minha conta bancária lá, no caso, minha conta de investimento, que eu vou ver se esse dinheiro está caindo na minha conta todos os meses. Exato. Um belo de um ganho, né? Perfeito. E aqui eu fiz uma breve comparação. Caso você tivesse comprado esse investimento que eu apresentei anteriormente, onde ele vai ter 70% dele IPCA mais 8,85 e 30% mais 4,42. E aí eu peguei de 2021 até 2023, quanto o cliente teria ganho. Então na parte que é os R$700 mil, né, ele teria um ganho de 18,91 em 21, 14,64 em 22, 13,46 em 23. CDI mais 4,42, 30% da carteira, 8,84 em 21, 16,81 em 22, 14,60 em 2023. E ali eu transformei em reais, né? Quanto que o cliente teria ganho se ele tivesse começado no início de 2021 a comprar esse ativo. E aí eu transformei em reais. O ganho bruto mensal para R$700 mil investidos daria 10.629,67. Para R$300 mil, lembra que eu separei, né? 700 mil IPCA mais 8,85, CDI mais 4,42, 30%. E o consolidado, investir R$1 milhão nesse ativo, o consolidado daria de 2021 até hoje uma média líquida, né? Ganho líquido de 14.437,83. Pô, Danilo, você está falando para mim que agora eu vou ganhar R$14 mil por mês com investimento de R$1 milhão? Acho menos provável, como eu disse, a Selic tende a cair e com a queda da Selic, com a queda do IPCA, a rentabilidade mensal aqui talvez seja um pouco menor. Mas em contrapartida, repito, reforço e como eu mostrei nos gráficos, existe um ganho muito, com grande potencial, né, de ocorrer para a valorização das cotas. E aqui é interessante também verificar que é o seguinte, o IPCA, o que é o IPCA? É a inflação, correto? Sim. Então, quando a Selic cai, tende-se a o quê? A inflação subir. Sim, sim. Então, automaticamente aqui, você vai estar ganhando... Que é onde está a maior parte da carteira, inclusive, né? Exatamente. Então, quer dizer, o investimento onde está completamente visando a queda da taxa de juros, porque sabe-se que quando a taxa de juros cai, a inflação tende a subir. Excelente. Então, aqui a pessoa o investidor vai continuar ganhando. Porque aqui ele perde um pouco no CDI, porque o CDI caiu. Que é o percentual menor da carteira. É o percentual menor, mas de compensação começa a ganhar nesse lado de cá, que é um percentual maior da carteira, e a inflação costuma subir nessa queda. Então, quer dizer, excelente. É uma estratégia muito, assim, visando mesmo um ganho para o investidor. Acho que esse é um fundo realmente diferenciado e que vai agregar muito, muito retorno aí àqueles que conseguirem investir neste fundo. Excelente observação, hein, Fabinho? Será que dá para continuar ganhando 13%, 14% ao ano de dividendos, cara? Eu acho que consegue. Porque a inflação ela vai subir um pouco, não vai ter como. Que é o normal, né? Que é o normal. Se ele cai um pouquinho, a inflação sobe um pouquinho e... Porque eles utilizam, né, como a maioria já deve ter conhecimento, que eles utilizam a Selic para quê? Para tentar segurar a inflação. Esse, né, um dos objetivos da Selic é segurar a inflação. Sim. Então, se os caras baixar demais a Selic, a inflação pode explodir. Sim. Então, a tendência é o que? Segura a Selic para poder a inflação não subir. Se eles derrubar a Selic, a inflação vai subir, aí ganha do mesmo jeito. O importante é que o investidor vai estar sempre ganhando. Excelente, excelente. Muito boa explicação, Fabinho. Mais algum ponto a colaborar, meu amigo? Foi brilhante. Obrigado pela sua participação, mandou bem demais. Eu só quero deixar um recado aqui a todos os investidores. É muito importante você ter um assessor de investimento ao seu lado. É muito importante, porque acaba perdendo essas grandes oportunidades que tem no mercado e que, infelizmente, né, gerente não costuma oferecer. O gerente do banco, na verdade, ele está tão focado na meta dele que não tem problema nenhum, né? Tem que garantir a empregabilidade dele ali e tal. Mas ele está tão focado na meta dele que ele nem olha no mercado. Ele não consegue. E outra, a diversificação de produtos que a gente oferece, que a Invest Smart, né, consegue oferecer, é muito grande. Então, assim, conselho que eu dou a todos os investidores: tem um assessor do seu lado para te ajudar, uma pessoa que consiga te mostrar produtos que você não tem tempo de ir atrás, não conhece, mas seu assessor está ali para te ajudar. Então, assim, eu acredito muito que se o investidor consegue
ter um bom assessor, no caso da Invest Smart, do Danilo aqui, né, que é o nosso Do Fábio, eu acredito que vai conseguir chegar nesse patamar aqui, ó, que é um excelente ganho. Boa, excelente. Pessoal, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Acho que acabou. Obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer enorme. Sempre é um prazer enorme compartilhar nosso conhecimento com vocês. Caso precisem de qualquer ajuda, por favor, não hesitem em nos contatar, né? Às vezes o cliente está com alguma dúvida, está com alguma dor, está preocupado, pode chamar a gente. A gente trabalha 24 horas por dia, pode chamar que com certeza a gente vai te dar toda a atenção e fazer de tudo para auxiliá-lo. Tá bom? Fique com Deus, sucesso e bons investimentos. Bons investimentos. Valeu.